Apresentei para o Rafa e para a Lidiane, né? Eles acharam legal, fizeram várias observações, né? E já fiz várias modificações por conta do que eles falaram, né? E agora, se eles participassem, talvez fosse melhor. Eu disse que seria hoje, mas não tinha falado de horário ainda não. É, sei. Pode ser. Senão depois a gente se atrasa aí também, né? Deixa eu ver aqui onde que tá o tempo, recomeçar aqui. Estou começando agora, tá, professor? Primeiro, bom dia, né? No dia lá vai ser boa tarde. A gente vai fazer uma apresentação sobre o revestimento de concreto extrusado para túneis, né? Esse tema é a minha pesquisa que foi a defesa de mestrado, né? O meu orientador, professor Marcos Noronha, com muita experiência na parte de geotecnia e túneis, né? Então, a apresentação está dividida numa breve introdução, né, que vai falar sobre algumas técnicas de construção de revestimentos de túneis. Neste item também a gente vai discutir quais são os objetivos do estudo. Logo depois a gente vai fazer uma descrição da metodologia de pesquisa que foi aplicada para esse estudo, né? Com isso a gente pode, logo a gente vai seguir para a revisão bibliográfica, a gente vai falar sobre os tipos de escavações e também de revestimentos, que vai ser a oportunidade onde a gente vai estar falando sobre o concreto extrusado. A gente vai falar depois sobre alguns estudos de caso, de 3 diferentes tipos de túneis que usaram diferentes tipos de metodologias executivas, né? Então, com essas informações, a gente vai analisar quais são os resultados que foram obtidos nesses estudos e nas revisões. A gente aí começa a entrar na parte final do que seria as conclusões de ter já quais são o produto do nosso estudo. Agora a gente vai então iniciar a introdução dos temas, né? Vamos fazer uma explicação inicial aí sobre túneis, né? Vamos falar aí sobre a motivação, né, que dirigiu esse estudo, assim a gente justifica essa motivação. E a gente vai falar também sobre os objetivos que a gente definiu aí para que concluísse esse trabalho e a gente apresentar esse estudo, né? Bem, os túneis existem os túneis desde os primórdios da natureza, né? A gente tem os túneis para encurtar distâncias, para serem abrigos, né? A própria natureza cava túneis de lava ou túneis de fluidos dentro de pedras, né? E também os cupins, aí, uns seres primitivos, usam os túneis, né, para abrigo, né? A gente vê um aumento expressivo desse tipo de solução nos últimos, desde de 1900 para frente, já em 1800 existiam, mas houve uma proliferação, houve uma construção muito
acelerada no último século, né? E a gente vê que a utilização de túneis tem sido cada vez mais frequente. Em geral, são obras que são feitas. Muitas dessas obras são feitas em locais de difícil acesso, né? Algumas até com questões de proteção ambiental muito fortes, né? A gente vai ter também a própria Associação Internacional de Túneis falando aí sobre as vantagens do uso desse tipo de solução, né? E, por final, são obras que são custosas à sociedade, sempre são muito complexas, né? Mas acabam solucionando grandes problemas, né? Aqui a gente pode perceber até os túneis da Serra do Cafezal, né? Na BR-116, na chegada de São Paulo, né? A natureza caprichosamente ali deixou quase com os dois braços, né? E a pista anterior fazia todo o contorno desses braços. Agora os túneis foram escavados e já facilita a passagem de carros, né? Dentre os mais frequentes tipos de escavações, né, a gente vai ter o NATM e o TBM, né? O NATM é um tipo de escavação mais manual, tá? Ele utiliza o concreto projetado como um revestimento de suporte. Já o TBM, que daí o projetado é essa imagem à esquerda ali, que dá para ver a projeção do concreto. Já na figura da direita, a gente pode ver a TBM, que seria um método mecanizado já, tanto de escavação quanto de revestimento, né? A gente vai estar trazendo isso para que a gente discuta posteriormente quais são as diferenças que se tem de produtividade, custo e outras questões logísticas de cada uma dessas soluções. O revestimento do túnel ele costuma representar grandes somas do total do projeto. Então, assim, melhorias, né, nesse insumo por reduções podem representar grandes economias do projeto, né? O revestimento extrusado ele vem sendo proposto já desde da metade do século passado, né? E veio por duas vertentes, uma através do Japão e outra através da europeia, né? Especialmente pela René Knesch, e vem sendo comentado em vários livros de base, como Colimbas, o Chapman e o do Madeley. E todos falam que é uma técnica inovadora, mas pouco conhecida, tendo poucos exemplos, né? Então, esse é um dos motivos de buscar que a gente tenha essa tecnologia aqui no Brasil. Então, o objetivo aqui, como objetivo do trabalho, a gente vai apresentar os estudos de métodos de execução de revestimentos de túneis, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a metodologia tradicional do concreto projetado. A gente vai falar de aduelas pré-moldadas e também das inovações com concreto extrusado. A extrusão a gente vai falar em duas diferentes formas, né? Através das formas deslizantes, uma proposta do grupo da Brabo, que é um time de estudos sobre túneis, né? E que é aqui do Brasil. A outra proposta é da metodologia SENS, ela se dá pelo nome do Shield Extruded NATM System, do Japão. Eles consideram que pode se juntar esses diferentes tipos de conhecimentos numa TBM, né? Tanto o extrusado quanto a aplicação NATM.
o trabalho vai comparar diferentes métodos e suas performances de revestimento, tá? Quanto às questões de aspectos logísticos, como transporte e armazenamento, e dos processos executivos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o método de pesquisa, né? Vamos falar sobre a caracterização do estudo, né? Como que a gente abordou esse estudo, como que foi a linha de pesquisa, como que isso seria, como que a gente vai conduzir a dissertação ou essa apresentação, e uma bibliometria que seria pegar os dados que a gente fez a pesquisa e transformar eles em números para poder apresentar. Primeiro, falando sobre a caracterização, primeiro a gente tem sobre um paradigma reducionista e sistêmico, seria a tentativa de se reduzir e sistematizar eventos que ocorrem na natureza. Então a gente está tentando trazer isso para uma realidade que a gente possa, de certa forma, modelar e deixar ela padronizada. Ele é investigativo porque busca as aplicações de túneis e já ocorridos. Ela é observacional porque está lendo as publicações e tomando anotações sem interferir naquelas situações. E é uma pesquisa qualitativa, né? Ela vai ser mais para a descrição desse método que é inovador. Sobre a linha de pesquisa aqui, a gente tem a divisão dos capítulos, né? Tanto da apresentação quanto da dissertação. Então, temos ali capítulo 1, a introdução, no 2, a metodologia de pesquisa, né? Que é o que a gente está apresentando agora. Uma revisão, depois do capítulo 3, uma revisão bibliográfica, que lá nos revestimentos tuneleiros a gente vai falar sobre o concreto extrusado. A gente vai ter os estudos de caso, depois a gente analisa os resultados, daí vai para as conclusões e também as sugestões de pesquisa. Aqui a gente já descreve aí ainda na linha de pesquisa, a publicação do artigo como poster proceedings, do Congresso Mundial de Túneis de 2018, realizado em Dubai, né? Então, que esse tema já inovador já foi publicado num congresso internacional. Depois a gente parte, nesse terceiro tema, a gente parte para a bibliometria. Na bibliometria a gente tem a quantidade de artigos publicados que levam quantidade de publicações da base Scopus, né? Scopus utilizando utilizando as palavras Extruded Concrete Lining, que seria o ECL, o TBM, Tunnel Boring Machine, e o NATM, né? A gente vai perceber que o concreto extrudado, que seria o ECL, tem poucas publicações ao ano, né? A gente pode perceber na primeira flechinha aqui que tem uma ou duas publicações por ano, sugerindo que o tema é bastante inovador. Depois a gente vai ter a NATM com 276 aqui no ano de 2013 e 52 artigos publicados sobre TBM em 2014. Isso base Scopus, tá? A gente tem aqui também a rede de relacionamento de autores. A gente vai ter um autor, como os autores estão se relacionando sobre os temas que foram utilizados nessa dissertação, né, de concreto extrusado. A gente vai ter um segmento bem importante aqui de Sigmund Babin-Derrerd, que foi um dos principais desenvolvedores na Europa, já falecido, e o filho dele é consultor na área. A gente tem ele perto aqui de Akagi. Depois a gente vai ter um outro núcleo aqui de Hiromi Ida, que é um diretor da agência japonesa ferroviária. A gente vai depois ter o núcleo aqui de René Knesch, né? A gente vai ter
vários desses aqui a gente apresenta vários autores como eles se relacionam, e a gente também vai poder falar aqui do nosso orientador Noronha aparecendo num paper do Congresso Mundial de Tunis de 2014. A divisão dos materiais utilizados para essa dissertação, né? A gente tem vários, entre vídeos, teses, TCCs, livros, né? Tem bastante também dissertações de mestrado, mas buscamos também artigos de revista, né? Especial de alto impacto, né? Artigos de congresso. Mas, e quanto aos países de publicações, a gente tem bastante material utilizado nessa dissertação do Brasil, mas se destacam aí também o Japão, Inglaterra, e a Alemanha e Estados Unidos. Agora a gente vai partir para uma revisão bibliográfica, né, que vai ter os principais assuntos sobre o tema. A gente vai começar com uma classificação das rochas para entender as características do material escavado e a estrutura do maciço resultante, né? A gente vai falar sobre as escavações tuneleiras, quais são os tipos de escavação mais utilizados, depois os sistemas de suporte que são utilizados para ajudar a resistir os esforços nos túneis. Depois a gente vai ter os tipos de revestimento tuneleiros, né? E vamos falar rapidamente sobre alternativas de custo em projetos tuneleiros. Primeiro, a gente vai falar sobre a classificação de rochas, né? A gente tem dois principais autores. Primeiro, a gente vai começar aqui sobre a classificação Wieniawski, né? Uma classificação RMR, onde a gente vai ter uma soma de fatores que vai compor um valor final que determina qual que é a qualidade da rocha, né? Então a gente vai ter uma qualidade, uma classe desde 1, que seria muito boa, até a classe 5, que seria muito má. Depois a gente vai ter uma classificação de Barton, né? Essa classificação seria a classificação Q, ela é um produto de 3 fatores, né? Onde são os 3 principais fatores são as características da rocha, né, os tamanhos principais das rochas, as características das descontinuidades e a pressão, principalmente a pressão hidrostática que está que tá influindo dentro da rocha. Só um segundo, professor. É isso aí. Já indo para as escavações tuneleiras, né? A gente vai ter diferentes tipos de escavação para alguns diferentes tipos de situações, né? Se destacam aqui entre os métodos executivos não mecanizados e mecanizados. Os não mecanizados aí a gente pode ainda abrir numa escavação sequencial como o NATM, a gente pode fazer o cut and cover, pode ser o pipe jacking, ou daí como mecanizado pode-se utilizar o pipe jacking ou uma tuneladora. Aqui a gente vai para a técnica NATM, a gente percebe aqui os caminhões fazendo as perfurações, que serão colocados explosivos, né? É uma escavação sequencial, ela pode ser faseada. Aqui a gente percebe uma parcialização da seção, onde se escava a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. O NATM ele é muito bem utilizado porque ele é muito adaptável às condições de rocha, né? Quando são rochas. Quando são solos pode ter um pouco de deficiência, né? A gente tem também a opção do cut and cover, né? No cut and cover são feitas as estruturas laterais primeiro e depois é feita a escavação no meio. Um dos problemas do cut and cover é que ele costuma deixar uma área intransitável de uma cidade onde costuma já ser ter muitos problemas de trânsito. A outra opção aqui já
de escavação seria através dos tubos cravados, né? O pipe jacking. O pipe jack é uma solução muito interessante, né? Mas ela é bem aplicada mais para microtúneis e ela tem uma limitação é, os microtúneis eles são de pequenos diâmetros, né? 2, 4 metros, até 4 metros, e só que a partir de grandes diâmetros ele acaba tendo muito atrito lateral e os postos de visita tem que ser pequenas extensões, né? Isso acaba também sendo difícil porque é difícil de achar locais onde se consiga encaixar postos de visita a cada 500, 800 metros. O uso da TBE, aí partindo para as escavações, né, falando também sobre escavações mecanizadas, a gente pode falar sobre o uso da TBM, né? Primeiro aqui a TBM utilizada por Brunel, no século passado, a gente ainda percebe, apesar, ela já tem várias evoluções, como a utilização de um escudo para frente de escavação, né? E hoje em dia, mas ainda muito manual, a gente pode ver os burrinhos ali puxando, apesar de ser uma ilustração, parece demonstrar bem qual que era a realidade. E hoje em dia a gente vê as máquinas de cada vez um diâmetro maior, muito potentes, de muita força, consegue escavar o material com muita facilidade e rapidez. Também para o uso de TBMs também existem soluções diferentes para tipos diferentes de terrenos enfrentados, né? A gente vai ter aí soluções diferentes para solos e para rochas, né? Para solos a gente vai ter tanto as opções de ter um escudo EPB, que seria o balanceamento de pressão na cabeça de corte, né? Algumas soluções assim, ou com slurry, melhorando a qualidade do material a ser transportado, por exemplo. E a gente vai ter a opção de corte em rocha também, com o uso de shield, e opção do uso da gripper, que seria com as sapatas laterais que dão mais uma opção de movimentação para a máquina. Tá. Agora já partindo para os sistemas de suporte, a gente vai primeiro falar sobre uma consideração interessante, tanto da técnica NATM como para conceitos tuneleiros em geral, que seria o método de convergência e confinamento, né? O que é a expectativa com essa técnica, né? Quando o maciço ele é escavado, existem algumas tensões, vai existir no maciço tensões residuais, né, que vão se dissipando com o tempo. Isso quer dizer que o maciço acaba se deformando em alguns milímetros, né, ou de forma controlada, né, a expectativa é que seja de forma controlada, para que a aplicação do revestimento seja numa hora ideal, onde o maciço já tenha se deformado e o revestimento assuma uma tensão menor. Outros tipos de soluções aí que auxiliam na construção de túneis, né? Seriam os sistemas de pregagem e ancoragem. A gente tem aí as pregagens, nos dois casos são tirantes, são colocados, né, a pregagem é mais para solos, né, e a ancoragem até se atingir até se atingir um maciço onde consiga se ancorar, mas as duas opções são colocados tirantes, são enatados, que conseguem elevar a resistência da superfície de suporte do túnel, né? Aqui a gente daí mostra essas cabeças de tirante, né? Elas são esses tirantes eles são rosqueados para que seja expandida essa cabeça do tirante e conseguir dar a tração desejada, né? Aqui está sendo demonstrada uma fase ainda entre
entre a colocação de tirantes e o concreto projetado, onde foram adicionadas telas metálicas aí que auxiliam a dissipar os esforços, né, do revestimento e concentram no tirante. Como sistema de suporte também, a gente já tinha falado ao início sobre o concreto projetado, né? Eu trago aqui uma das figuras utilizadas aí na dissertação de mestrado do Figueiredo, que é um dos componentes da nossa banca, né? Que demonstra três tipos de abordagem com concreto projetado, né? Uma mistura seca que é adicionada água somente no bico do, da projeção, ou uma mistura úmida já vindo de fábrica, ou a gente pode fazer uma mistura de ela ser úmida injetando ar também. Para cada uma dessas soluções aí vai ter um tipo de equipamento, um tipo de mistura, né, alcance, cada um desses tipos de projeção tem um tipo de qualidade diferente, um produto diferente a ser entregue. Outro tipo de sistema de suporte, né, são as enfilagens. As enfilagens aí são feitas com perfuratrizes, né, são colocadas barras na coroa dos túneis, né, depois essas barras todas são enatadas e vai se fazendo um colchão, uma estrutura toda que sirva quase como um colchão que segura a parte da coroa do túnel, né? Tendo suporte, né, como essas enfilagens são feitas à frente da escavação. Quando a escavação chega até lá, ela já tem uma cobertura e os trabalhadores podem estar lá com mais segurança. Outro tipo de revestimento, outro tipo são as cambotas, né? As cambotas aí são armaduras metálicas que são colocadas nas extremidades dos túneis, né? Podem ser colocadas sistematicamente conforme o projeto. Elas ajudam a dissipar as tensões do túnel. Elas podem ser pregadas, né, ou ancoradas também em regiões no terreno, no maciço exterior ao túnel. E em geral, elas são colocadas de forma sistemática, né, conforme determinação de projeto. Outra opção aqui de revestimento, em caso aí que já tenha sido feito, é uma opção de cast in place. Em geral ela é feita com sistemas de NATM, mas pode também ser feita com TBM, né? A solução que a gente está propondo seria quase que um cast in place com TBM, né? Mas em geral o cast in place ele é feito para dar um revestimento final no túnel, ganhando até um pouco de resistência e impermeabilidade no túnel, né? Ele serve para dar um acabamento, em especial aí para túneis urbanos, né? Não se costuma mais tanto deixar o túnel sem nenhum tipo de revestimento final. Outro tipo de revestimento, a gente vai ter as aduelas de concreto, né? Que seriam placas de concreto pré-fabricadas, né, em fábricas específicas para isso, com moldes específicos, com curas acertadas, né, são feitas máquinas, umas fábricas de grande tamanho, né, elas costumam ocupar grandes localidades e costumam ter um grande custo também no total do projeto. Com isso a gente chega ao nosso tema, né, que seria a extrusão do concreto. A extrusão de concreto, ela ainda é pouco utilizada, a gente tem poucos casos que a gente consiga descrever, mas
a gente consegue descrever já alguns aqui desde a década, sendo utilizado desde a década de 60, como falamos anteriormente, concentrada na Europa, mas também com estudos recentes aí no Japão, né? Então, a gente vai estar falando sobre algumas metodologias, né? Uma delas seria a metodologia da Brabo, um grupo de estudos sobre túneis, né? A Brabo estaria propondo um modelo de extrusão um pouco diferente desse que vem sendo apresentado em alguns projetos. Professor, só um segundinho aqui, tá? Para eu fechar aqui que a luz. Diferente de alguns desses projetos estão relatados, então para a Brabo seria um projeto inovador, até pelo sistema de reologia e de rápido endurecimento. Então aqui a gente tem uma figura de como que é um modelo de extrusão. Então o material ele é confinado contra uma matriz de extrusão e ele acaba resultando num material extrusado que vai ser o nosso revestimento de túnel. A gente tem alguns componentes aqui desse tipo de extrusão. Aí a gente vai notar principalmente aí que a gente vai querer o método proposto pela Brabo seria de rápido endurecimento, então a gente teria de controlar uma reação exotérmica da extrusão para que tivesse uma resistência imediata do revestimento. Vamos lá. Aqui é apresentado da metodologia Brabo é apresentado o bocal de extrusão, né, e uma das câmaras de compactação. Então a proposta aqui é que sejam colocados diversas câmaras de compactação, né, onde são utilizadas bombas de concreto. O concreto ele é bombeado através de um alimentador central que é distribuído entre cada uma das câmaras de compactação. As bombas de concreto ajudam a fazer isso. Os pistões vão ajudar a comprimir esse concreto contra a forma. E também se tem o sistema de O-ring que ajuda a realizar a vedação dessas câmaras de compactação. Nisso vai se precisar, ali a gente também vai ver que vai ter um trocador de calor, né? Aqui na próxima imagem, na imagem da direita, a gente vê sobre a necessidade, a gente vai utilizar uma reação exotérmica, que seria de ácido oxálico, né? Para que a gente tenha um rápido endurecimento do concreto, né? E esse controle da temperatura ele é fundamental para a resistência final do concreto. Outro item importante da resistência final seria um menor fator água-cimento, né? Isso acaba dando acaba dando a resistência maior, mas isso acaba tendo um revés, né? De um controle mais refinado dos materiais e também de que tem o controle refinado dos materiais. Ai, meu Deus. Bem, é isso, professor. Vamos lá, vamos pro metodologia SENS, que seria esse Shield Extrude DNA TM System. A gente tem aqui, pegou da publicação de Hasegawa sobre o tipo da máquina utilizada pelo SENS, né? A gente vai ter aqui a gente pode ver uma tubulação de concreto correndo pelo meio, né? Alimentadora, e a gente vai ver uma distribuição do concreto entre as câmaras de extrusão,
né? A gente vai ver formas aqui e o sistema que eles utilizam é um sistema de formas desmontáveis. Que quer dizer com desmontáveis? Na verdade, são utilizados, nesse caso proposto pelo Hasegawa, lá no Japão, são formas, são 16 anéis de forma de 1,20 m, né, que resulta em 19,20 m, de concreto, onde elas são montadas à frente, né, logo em seguida da frente de escavação, e são desmontadas atrás. Cada uma dessas formas é alimentada internamente pela máquina, né, vai passando pela parte inferior até a frente de escavação. Quando a gente vai ter aqui um segundo momento, a gente consegue já ver algumas formas sendo desmontadas aqui na parte traseira e sendo transportadas até a parte da frente da TBM. A máquina tem pistões tanto para a compressão do concreto quanto para o avanço da TBM, da frente de escavação. Aqui a gente apresenta uma terceira imagem, né, colocando aqui, mostrando onde que foi interrompido a concretagem, né, e as formas sendo transportadas para a parte frontal da máquina. Existem várias publicações aí que utilizaram essa metodologia SENS, né? A gente pode, como estava falando, na linha do japonesa, né? Existem muitas publicações no Japão, elas não são contempladas pela base Scopus, né? Talvez até por isso que seja um dos motivos do baixo número de publicações, mas eles têm muitas publicações em japonês. Teve-se bastante dificuldade em ter todas essas publicações e entender, mas muitas delas assim traduziam, tinham algumas partes em inglês, né? E isso foi essencial para entender sobre como é a aplicação deles lá no Japão, né? A gente tem desses autores, né? Tem o Hiromi Ida, que é um diretor da agência japonesa. Esses túneis foram muito utilizados, de ferrovias, né? Eles foram muito utilizados no sistema Shinkansen de trem-bala no Japão, né? Também foram usados em projetos de energia e projetos de esgoto, né? Apesar de ser um tema inovador, esse time do Japão, né, que vem utilizando esse tipo de metodologia, vem publicando também, inclusive em Congresso Mundial de Túneis, num simpósio ocorrido aqui em São Paulo sobre túneis, né? Eles vieram e na aula deles, eles já apresentaram esses sistemas de extrusão. Quanto às alternativas de custo tuneleiro, né? Um projeto de infraestrutura ele costuma ser muito complexo, né? Então é difícil de se ter os custos finais de duas opções, né? Numa fase preliminar, uma fase de estudo de alternativas. Então, como muitos projetos tende-se a tentar ter alguns parâmetros para definir quais são os melhores tipos de metodologia para execução, né? O método NATM ele costuma ser um método mais barato, né? A gente está falando do NATM aqui pelo Drill and Blast, que seria o método de escavação com o uso de explosivos, né?
Agora a gente vai ter muitos autores aí discutindo sobre os custos que estão embutidos juntos com o projeto NATM, né? A gente vai ter tanto dos custos inicialmente de canteiros, né? Instalações instalações que tem que se dar que existem manutenções mensais, né? Então são valores mensais que são despendidos pelos projetos. E quanto mais tempo no projeto, maior o custo, né? A gente vai ter custos de segurança do trabalho, né? Então a gente vai perceber que muitos autores sugerem que o TBM, né, a máquina a tuneladora, ela pode ser uma opção economicamente viável, especialmente quando a gente vai para grandes extensões, tá? Então a gente fala aí grandes extensões acima de 1,5 km, 2 km de escavação de túnel. Agora a gente vai falar sobre alguns estudos de caso, né? A gente vai falar sobre 3 estudos de caso, que seria o túnel da Via Expressa Sul, aqui em Florianópolis. A gente vai falar sobre o túnel Gastal, em São Paulo, e o túnel Sambujihara, no Japão, né? Aqui a gente tem 3 metodologias diferentes de execução de túneis. A gente vai perceber, a gente vai dialogar sobre as diferenças de cada uma dessas metodologias e sobre algumas características de cada um dos projetos. Primeiro a gente tem o túnel da Via Expressa Sul, né? A gente tem uma extensão razoavelmente pequena, né? Menos de 1.500 metros, um túnel de grande diâmetro, né? A gente tem mais de 14 metros mais do que 14 metros de diâmetro. E ele foi um túnel que foi escavado, né, com o NATM, no Drill and Blast, com um revestimento cast in place, após a técnica NATM. Como ali enfrentou-se um maciço bastante são, um maciço muito duro, né? Conseguiu fazer conseguiu fazer a parcialização da seção em 2 etapas, né? A parte superior e depois o rebaixo, né? Isso acabou ajudando no projeto, apesar de eles terem enfrentado outros problemas, como uma falha na rocha que acabou trazendo muita água e muita infiltração para dentro do túnel. Essa foi até uma das justificativas de utilizar o sistema cast in place para dar maior impermeabilização. O custo estimado hoje dessa obra, né, atualizado, seria de 160 milhões de reais, né? Aqui a gente vai ver outro túnel, já é uma outra opção, que seria o túnel Gastal, em São Paulo, né? Esse túnel o cliente desse túnel foi a Petrobras, né? O túnel foi executado para que conseguisse fazer o transporte do gás da Baixada Santista, né? É um túnel de grande extensão, a gente vê 5 km, mais do que 5 quilômetros, um pequeno diâmetro para termos de TBM, né? Então, ou de não tão grande, a gente pode comparar esse diâmetro aí de 6 metros com o anterior ali, que eram 14, então já dá para perceber uma grande diferença, né? Esse túnel foi utilizado uma TBM Double Shield, que foi uma técnica inovadora para o Brasil, né? E teria um custo estimado de 290 milhões. Já foi um diâmetro menor, né? E a gente pode perceber como pode-se ter uma economia no projeto utilizando para longas distâncias, usando uma TBM.
Então aqui a gente vai ter a opção, vai demonstrar o Sambon-Jihara, né, que seria essa opção de fazer com concreto estrudado. A gente pode perceber o shield na parte frontal, né, uma escavação em solos, então a gente já vê esse tipo de cabeça de corte. E atrás a gente pode ver as formas aqui as formas para fazer a extrusão, né? No momento seguinte aqui a gente vai ter cada uma dessas formas, elas são 16 anéis, né? Todos compõem 19 metros de comprimento, né? A gente tem segmentos de 1,20 m com 45 centímetros de espessura. A gente vai poder ver aqui que esse túnel ele foi iniciado com o sistema NATM, cavaram mais de 1 quilômetro com essa metodologia, mas como tiveram dois grandes colapsos, eles optaram por utilizar a máquina TBM para os 3 quilômetros restantes. Aí a gente vai falar, agora vamos falar sobre as análises de resultados e a comparação que se tem com esses métodos, né? Inicialmente aí vamos falar sobre NATM, né? Que foi o primeiro caso, o TBM, né? Que seria a tunelação mecanizada com aduelas de concreto, e depois a gente vai falar sobre a inovação proposta, que seria concreto extrusado. No NATM, o NATM ele costuma ser uma metodologia mais barata de construção de túneis. Ele se adapta bem às necessidades, especialmente de rochas. Às vezes ele não é tão bom com solos, mas ele é muito econômico porque as espessuras do revestimento são minimizadas, né? Existem já foi definido um conhecimento empírico muito interessante que consegue definir baixos revestimentos, né? Até utilizando métodos como descrito do convergência-confinamento, e isso acaba sendo bastante econômico, mas ele tem como desvantagem a produtividade, né? Poucos metros por dia, porque tem todo o ciclo de escavação, né? Que foi falado anteriormente lá no NATM. Isso também se adiciona sobre os fatores de segurança de trabalho que acabam trazendo um pouco mais de risco à escavação. Já nas duelas na TBM, que utiliza as duelas de concreto, né, ele é um método ele é bem mais rápido, né, ele consegue se adaptar, ele tem grande produtividade nas escavações, né, ele costuma escavar aquilo que tem que ser escavado, então quer dizer, sem sobreescavação, né? Ele é um processo bastante automático, contínuo, né? Onde na frente vai se escavando e logo em seguida já vai se revestindo, né? A gente vai perceber uma quantidade menor de mão de obra na obra e para a manutenção dos canteiros, né? A gente vai ter um melhor ambiente de trabalho e uma melhor performance. Aqui são uma das desvantagens, a gente vai falar sobre a ocupação de grandes áreas para fábricas de concreto, um processo complicado e caro, e em centros urbanos já bem com alta demanda, e também de transporte rodoviário das aduelas, que o estudo de impacto ambiental propõe que seja feito só à noite, mas em geral acaba que não é só durante as noites, também durante o dia, gerando maior dificuldade no trânsito da cidade. As aduelas de concreto também a gente vai ter as opções de transporte dentro do túnel aí, com locomotivas ou com caminhões bicabinados, né? Os dois, as locomotivas elas têm algumas limitações, como
o custo de colocação, manutenção, retirada e não consegue utilizar em trechos muito inclinados. Já os bicabinados, eles ele é um pouco mais rápido, consegue grandes inclinações, só que ele consegue transportar poucos segmentos de uma só vez. Aqui a gente vai ter vai trazer daquele método SENS, né? A gente vai perceber que ele usa essa metodologia do NATM, que seria utilizar classificações de rocha para determinar quais são as espessuras do concreto. A gente lembra que lá no NATM as espessuras as espessuras de revestimento costumam dar valores menores do que 15 centímetros, enquanto em aduelas em aduelas costuma-se ter espessuras maiores. Então, fazendo as considerações finais aqui sobre o trabalho, a gente vai dizer qual que é o estudo, o que se concluiu do estudo, quais são as perspectivas e quais são as recomendações de trabalho futuros, né? A gente tentou classificar aqui, botamos as 3 opções, os 3 tipos de revestimento um ao lado do outro e comparou cada um em vários elementos, né? Várias características, né? A gente vai ver que o TBM com a aduela de concreto, né? Essa fábrica de aduela é muito cara, é muito grande, muito cara e costuma ter um alto custo, né? Ela tem uma grande produtividade. O NATM, a gente vai ter um baixo custo, mas ele vai ter uma baixa produtividade. A sugestão, especialmente dos japoneses, era de conseguir congregar essas características. As perspectivas desse trabalho foram de apresentar 2 técnicas de extrusão, né? Uma brasileira pioneira e outra japonesa. O que se quer é aprimorar ainda um pouco mais essa técnica e tentar fazer uma publicação em revista científica sobre esse tema estudado. E as recomendações para trabalhos futuros, né, são estudos de simulação numérica, né, como que o concreto estudado pode ser melhor do que os tipos de revestimento, já em termos de esforços. Pode ser reologias, seriam melhores, misturas mais baratas e que atendam às necessidades de suporte de projeto. Desenvolvimento de projeto executivo de maquinário, né? Como que a gente pode propor isso para o fabricante de TBM para que seja econômico para um determinado projeto. Pode-se fazer moldes para se testar as resistências de pequenos segmentos como teste e pode ser feita a aplicação em algum túnel de pequeno diâmetro. Bem, essa é a apresentação, professor. Espero que tenha gostado de ter discutido sobre o tema de revestimento de túneis em tópico especial concreto extrusado.